Um milionário salvou uma menina mendiga de uma tempestade e a levou para sua mansão. Na manhã seguinte, ele ficou paralisado ao ver o que ela fez com sua mãe doente. A chuva não dava trégua naquela noite em São Paulo. As gotas pesadas batiam no para-brisa do sedã preto de Lucas Alves, formando rios que escorriam em direção ao asfalto. O trânsito estava lento. Como sempre, a cidade, embora frenética durante o dia, parecia mergulhada em um estranho silêncio quebrado apenas pelo som dos motores e do trovão ocasional. Para Lucas, era apenas mais uma noite comum voltando para casa, após uma longa reunião de negócios. O carro, impecável e silencioso, cortava as avenidas iluminadas pelos reflexos distorcidos dos postes na água acumulada. Lucas era o retrato do homem bem-sucedido, dono de uma rede de empresas milionárias. Acumulava poder e influência com a mesma frieza que mantinha no olhar. Poucos conseguiam atravessar a barreira emocional que ele havia erguido ao longo dos anos. Para ele, sentimentos eram distrações perigosas. Tudo na vida era calculado, planejado, controlado, enquanto ajustava o ar-condicionado. Um movimento à sua direita chamou sua atenção. Ele diminuiu a velocidade e, ao olhar para a calçada, viu algo que o fez franzir o senho. Sob uma parada de ônibus mal iluminada, uma pequena figura estava encolhida, tentando se proteger da chuva com um pedaço de papelão. Ele não sabia ao certo o que estava vendo até que os faróis do carro iluminaram a cena. Era uma garotinha. Seus cabelos encharcados grudavam no rosto, e suas roupas estavam tão molhadas que pareciam pesar o dobro. Ela segurava o papelão com força, como se aquilo fosse sua única proteção contra o mundo cruel lá fora. Lucas reduziu ainda mais a velocidade, deixando o carro quase parado enquanto a observava. Crianças não deveriam estar sozinhas assim, pensou, sem saber de onde vinha aquele incômodo. Ele estava acostumado a ignorar cenas tristes da cidade grande, mas algo nela era diferente. Talvez fosse a forma como seus pequenos ombros tremiam, ou o olhar assustado que ela lançou na direção dos faróis. Sem pensar muito, Lucas parou o carro e baixou o vidro. A chuva fria entrou no veículo, mas ele ignorou. "Ei, menina", chamou, a voz firme, mas sem intenção de assustá-la. "O que você está fazendo aqui?" Ela levantou os olhos, hesitante, avaliando o homem à sua frente. Ele parecia imponente, com o terno bem alinhado e o carro luxuoso. Mesmo assim, havia algo em sua voz que não soava ameaçador. "Estou esperando a chuva passar", respondeu ela, quase em um sussurro, abraçando o papelão como se aquilo a protegesse não apenas da chuva, mas do mundo. Lucas sabia que aquilo não era verdade. Aquela menina não tinha para onde ir. Ele olhou para os lados, tentando encontrar algum adulto por perto, mas as ruas estavam desertas. "Não é seguro ficar aqui", ele disse, tentando soar mais gentil. "Entra no carro, Maria", como ele descobriria mais tarde que ela se chamava. Hesitou. O que aquela criança poderia pensar? Aceitar a ajuda de um estranho era um risco, mas a fome, o frio e o cansaço pareciam pesar mais do que o medo. Depois de alguns segundos, ela se moveu lentamente em direção ao carro e entrou no banco do passageiro. Com os pés descalços encharcando o tapete impecável, Lucas pegou uma toalha pequena do porta-luvas e entregou a ela. "Tenta se secar um pouco", disse ele, observando-a de relance enquanto retomava o caminho para casa. Ela pegou a toalha, mas parecia mais preocupada em não encostar em nada. O contraste entre ela e o interior do carro era gritante. Maria olhava para os detalhes de couro e os painéis brilhantes como se estivesse dentro de um palácio. Lucas, por outro lado, estava intrigado. "Qual é o seu nome?", perguntou, sem desviar os olhos da estrada. "Maria", ela respondeu baixinho. "E os seus pais, onde eles estão?" Maria apertou a toalha com força, desviando o olhar para a janela. "Não sei", sua voz falhou, e Lucas percebeu que aquele era um assunto delicado demais para insistir. Quando chegaram ao portão da mansão no Jardim Europa, Lucas fez um sinal para o segurança abrir. Maria olhou para a enorme propriedade, com seus muros altos e jardins impecáveis, como se estivesse entrando em um lugar de outro mundo. Lucas saiu do carro, abriu a porta para ela e a conduziu para dentro. A sala principal era ampla, decorada com móveis modernos
e um lustre de cristal que iluminava o ambiente de forma aconchegante. A lareira estava acesa, e o calor fez Maria relaxar um pouco. "Está com fome?" perguntou Lucas, enquanto gesticulava para uma empregada. "Vou pedir algo para você comer." Maria apenas assentiu, ainda sem saber o que dizer. Pouco tempo depois, a empregada trouxe uma tigela de sopa quente e um pedaço de pão fresco. Lucas sentou-se no sofá próximo, observando-a comer. A menina parecia faminta, mas tentava comer devagar, como se temesse que aquele fosse seu único momento de conforto. Após a refeição, Lucas a levou até um dos quartos de hóspedes. Era decorado de forma simples, mas ainda assim maior e mais confortável do que qualquer lugar onde Maria já havia dormido. "Você pode dormir aqui esta noite", disse ele. "Amanhã veremos o que fazer." Maria subiu na cama, hesitante, mas seus olhos brilhavam de alívio. Antes de sair, Lucas olhou para ela uma última vez. "Boa noite, Maria." Voltando para seu próprio quarto, Lucas se jogou na cama, mas não conseguiu dormir. A imagem da menina na chuva parecia estar gravada em sua mente. Ele não sabia o que o destino tinha reservado para ela, mas algo lhe dizia que sua vida estava prestes a mudar completamente. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol atravessaram as cortinas pesadas da mansão Alves, trazendo um pouco de alívio após a tempestade da noite anterior. Lucas se levantou cedo, como sempre fazia, mas sua mente não estava nos negócios do dia. Ao invés disso, ele pensava na pequena Maria, ainda estranhamente impactado pela decisão impulsiva de tê-la trazido para casa. Descendo as escadas com passos firmes, ele encontrou a casa silenciosa. Os empregados já haviam começado suas tarefas matinais, mas mantinham-se discretos, como era de costume. Lucas perguntou por Maria à empregada, responsável por limpar o quarto onde ela havia dormido. "Está acordada?" ele perguntou, tentando soar casual. "A menina já desceu, senhor. Está com Dona Margarida", respondeu a mulher, sem esconder o sorriso. Lucas parou por um instante confuso. "Com minha mãe", pensou. Não era algo comum. Dona Margarida, sua mãe, estava acamada há anos devido a uma doença degenerativa, embora fosse bem cuidada pelos melhores médicos. Sua condição havia deteriorado ao ponto de ela quase não interagir mais com ninguém. Lucas lembrava-se da última vez que a viu sorrir. Fazia anos, intrigado. Ele caminhou em direção ao quarto de Dona Margarida. Assim que abriu a porta, parou abruptamente. A cena diante dele parecia algo saído de um sonho. Maria estava sentada ao lado da cama de sua mãe, segurando as mãos dela com delicadeza. A menina falava com animação, contando alguma história que Lucas não conseguia ouvir direito. Dona Margarida, que geralmente mantinha uma expressão vaga, estava olhando para Maria com atenção. Seus olhos brilhavam com algo que Lucas não via há muito tempo. Alegria. E aí o cachorro começou a correr atrás do passarinho. Mas o passarinho era muito esperto e voou para longe, dizia Maria, gesticulando com entusiasmo. Dona Margarida riu, não um sorriso discreto ou forçado, mas uma risada verdadeira, como se a menina tivesse iluminado o quarto com sua presença. Lucas ficou paralisado por alguns segundos. Ele não sabia como reagir. Sentia-se grato, confuso e até um pouco desconfortável com aquela cena. Respirando fundo, ele entrou no quarto. "Vejo que já estão bem amigas", disse ele, forçando um tom casual, mas sua voz ainda carregava um tom de incredulidade. Maria olhou para ele e sorriu, sem mostrar sinais de medo ou hesitação. "Bom dia, Sr. Lucas. Dona Margarida é muito legal. Ela me contou sobre as flores que ela gosta." Dona Margarida virou a cabeça lentamente para o filho, sua expressão ainda suave. "Essa menina tem um coração puro, Lucas. Ela me lembrou que ainda há beleza nas pequenas coisas", disse a mulher, com uma voz que parecia mais firme do que nos últimos anos. Lucas engoliu em seco. Sua mãe estava diferente. Por mais que tentasse racionalizar, era inegável que a presença de Maria havia causado um impacto positivo em Dona Margarida. "Fico feliz que vocês estejam se dando bem, mãe", ele disse, desviando os olhos por um momento. "Maria, pode me esperar lá na sala. Vou conversar com a minha mãe por um instante." Maria assentiu, levantando-se da cadeira, antes de sair. Ela olhou para Dona Margarida e sorriu. "Já volto para terminar a história." Quando a menina saiu,
Lucas sentou-se ao lado da cama, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Mãe, você parece diferente. Melhor. Dona Margarida sorriu levemente. Às vezes, tudo o que precisamos é de algo ou alguém que nos lembre o que significa viver, Lucas. Essa menina, ela tem algo especial. Lucas assentiu, mas não respondeu. Ele sabia que havia algo especial em Maria, mas não conseguia definir exatamente o que. Depois de alguns minutos, ele encontrou Maria na sala. Ela estava sentada em um dos sofás, admirando os objetos decorativos da casa com curiosidade, mas sem tocar em nada. Lucas se aproximou e sentou-se de frente para ela. Maria, quero que me conte mais sobre você, disse ele com a voz mais suave do que de costume. Onde você morava antes de eu te encontrar? Maria hesitou, desviando o olhar. Eu morava com minha mãe, mas ela foi embora, respondeu com a voz baixa. Foi embora? Para onde? Insistiu Lucas, tentando não soar invasivo. Não sei. Ela saiu um dia e nunca mais voltou. Depois disso, fiquei sozinha, respondeu Maria, os olhos começando a encher de lágrimas. Lucas sentiu um aperto no peito. Era evidente que a menina carregava uma dor imensa. Mesmo tão jovem, ele mudou de assunto, tentando aliviar o peso da conversa. Bem, enquanto você estiver aqui, pode se sentir em casa. Está com fome? Maria balançou a cabeça em negação. Não, já comi o pão que a moça me deu. Estava muito gostoso. Lucas sorriu, embora ainda estivesse pensativo. Ele sabia que a história de Maria era mais complicada do que ela deixava transparecer. Ele também sabia que precisava fazer algo por ela. Mesmo sem saber exatamente o que, ao longo do dia, Maria continuou passando tempo com Dona Margarida, e Lucas observava à distância, tentando entender como aquela menina, com tão pouco, conseguia trazer tanta luz para sua mãe pela primeira vez em anos. Ele começou a questionar sua própria vida, suas prioridades e o que realmente importava. Naquela noite, antes de dormir, Lucas ligou para um amigo que trabalhava com investigações particulares. Preciso que encontre informações sobre uma pessoa, disse ele, com a voz firme. O nome dela é Maria, mas pode ter alguma conexão com uma mulher chamada Clara Ferreira. O amigo perguntou por quê, mas Lucas não deu muitos detalhes. Ele mesmo não sabia exatamente por que estava tão envolvido. Tudo o que sabia era que precisava de respostas. Na manhã seguinte, o aroma de café fresco preenchia a mansão, enquanto os raios de sol iluminavam as amplas janelas da sala de jantar. Lucas estava sentado à mesa, imerso em pensamentos. Ele mal tocava o café à sua frente, observando os empregados se movimentarem pela casa. Maria, que já parecia mais à vontade, surgiu na porta com Dona Margarida, segurando delicadamente a mão da idosa enquanto caminhavam juntas. A cena fez Lucas sentir um calor inexplicável no peito. Era raro ver sua mãe tão ativa. Mesmo que se movesse devagar, com a ajuda de Maria, ele desviou o olhar rapidamente, como se tentar compreender o que sentia fosse demais naquele momento. Bom dia, Lucas, disse Dona Margarida, com um leve sorriso. Bom dia, mãe, respondeu ele, levantando-se para ajudá-las a se sentarem à mesa. Maria puxou a cadeira para Dona Margarida com cuidado, agindo como uma adulta em miniatura. Depois que ambas se acomodaram, a menina olhou ao redor, hesitante. Posso me sentar também? Perguntou com a voz baixa. Lucas ergueu uma sobrancelha. Era evidente que Maria ainda não se sentia completamente parte daquele ambiente. Claro, Maria. Essa casa também é sua agora, disse ele, tentando soar convincente. Maria sentou-se timidamente e começou a beliscar um pedaço de pão, enquanto Dona Margarida observava o filho com um olhar curioso. Você pensou no que fará por Maria? Perguntou ela, sem rodeios. Lucas respirou fundo. Sabia que não poderia deixar a menina desamparada, mas sua mente pragmática exigia respostas antes de tomar qualquer decisão definitiva. Pedi para um amigo investigar mais sobre ela e sobre a mãe dela, respondeu. Precisamos entender de onde ela veio antes de decidir o próximo passo. Dona Margarida assentiu lentamente, mas parecia insatisfeita com a resposta. Às vezes, Lucas, o que importa não é de onde viemos, mas para onde vamos. A conversa foi interrompida por Maria, que aparentemente mais animada, começou a falar sobre sua vida antes de ser encontrada. Minha mãe e eu morávamos em um lugar muito pequeno,
Mas era legal. Ela sempre me contava histórias antes de dormir. Maria sorriu brevemente, mas seu semblante logo escureceu. Um dia, ela saiu para trabalhar e nunca mais voltou. Lucas e Dona Margarida trocaram olhares. Era claro que Maria tentava minimizar o impacto emocional do que havia vivido, mas suas palavras carregavam um peso que nenhuma criança deveria suportar. Você sabe onde ela trabalhava? Perguntou Lucas, tentando soar casual. Maria balançou a cabeça. Só sei que era em um lugar grande, com muita gente. Depois que ela não voltou, fiquei na casa por um tempo, mas o dono do lugar disse que eu não podia ficar lá sem pagar. Então saí. O silêncio que se seguiu era pesado. Lucas sentiu a urgência de descobrir a verdade sobre Clara e o que havia acontecido com ela. Ele se levantou da mesa, dando uma desculpa para sair. Preciso resolver umas coisas, Maria. Fique à vontade e cuide da minha mãe. Está bem. Ele lançou um olhar agradecido para a menina antes de sair pela porta. No escritório da mansão, Lucas pegou o telefone e ligou novamente para seu amigo investigador. Preciso que acelere a busca, Clara Ferreira. Veja se encontra algum registro dela. Histórico de trabalho, qualquer coisa. Isso é urgente, disse, com a voz mais firme do que pretendia. O amigo prometeu prioridade e Lucas desligou. Ele sabia que a busca não seria fácil, mas sentia que havia algo muito maior por trás da história de Maria. De volta à sala de estar, Maria estava entretida com um dos livros que encontrara na prateleira. Dona Margarida a observava com um sorriso. Essa menina tem uma força rara, Lucas, disse ela quando o filho voltou. Não deixe que a perca. Lucas apenas assentiu. Ele não entendia completamente o que sua mãe queria dizer, mas algo em suas palavras o incomodava. Maria não era apenas uma criança qualquer. Havia algo em sua presença que parecia tocar todos ao redor. Mais tarde, enquanto Lucas estava no escritório analisando documentos de trabalho, ouviu uma leve batida na porta. Entre, disse, sem levantar os olhos dos papéis. Maria entrou, hesitante. Posso falar com você? Lucas colocou os papéis de lado e gesticulou para que ela se aproximasse. Claro. O que foi? A menina segurava um pequeno papel dobrado nas mãos, claramente nervosa. Eu só queria agradecer por me deixar ficar aqui. Eu sei que não sou da sua família e que você não precisava me ajudar, mas... Obrigada. Lucas ficou surpreso. Não esperava ouvir algo assim, ainda mais de uma criança que havia passado por tanto. Ele se levantou e se ajoelhou na frente dela para que ficassem na mesma altura. Maria, você não precisa agradecer. Eu só quero que você esteja bem. Ela assentiu, mas seus olhos demonstravam uma mistura de gratidão e tristeza. Eu só queria encontrar minha mãe. Lucas sentiu um aperto no peito. Ele sabia que aquela promessa não seria fácil de cumprir, mas algo dentro dele dizia que precisava tentar. Não importava o que fosse necessário. Enquanto Maria voltava para junto de Dona Margarida, Lucas ficou sentado no escritório, refletindo. Cada dia que passava ao lado da menina o fazia questionar mais suas prioridades. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia motivado por algo que não envolvia dinheiro ou poder. Ele olhou para o telefone, aguardando ansiosamente o retorno de seu amigo investigador. Algo lhe dizia que aquela busca por Clara revelaria mais do que ele estava preparado para enfrentar. Os dias seguintes trouxeram uma nova rotina à mansão Alves. Maria, com sua presença doce e tranquila, começava a conquistar todos ao seu redor. Os empregados, inicialmente surpresos pela decisão de Lucas de acolher a menina, logo se encantaram por ela. Era quase impossível não se sentir tocado pela educação e pelo sorriso tímido de Maria. Naquela manhã, a mansão estava agitada. Dona Margarida, normalmente reservada ao silêncio e à solidão, parecia mais animada do que nunca. Maria estava no jardim com ela, colhendo flores para um arranjo que decoraria a sala de estar. As gargalhadas ocasionais das duas podiam ser ouvidas pela casa, um som que não passava despercebido por Lucas, enquanto revisava documentos no escritório. Dona Margarida parece outra pessoa. Senhor Lucas, comentou Lígia, uma das empregadas mais antigas, ao entrar no escritório para trazer um café. É verdade, respondeu Lucas, tirando os óculos e massageando as têmporas. Acho que não ouvia minha mãe rir assim há anos. Lígia assentiu, mas lançou um olhar significativo para Lucas antes de sair. Ele sabia o que aquilo significava.
Maria estava despertando algo na casa, algo que parecia adormecido havia muito tempo. No jardim, Maria segurava uma flor com cuidado, mostrando-a para Dona Margarida. Essa é a minha favorita. Ela é tão bonita, disse a menina, segurando uma rosa cor-de-rosa com delicadeza. Oh, é mesmo linda, Maria, concordou Dona Margarida, observando a menina com um brilho nos olhos. Você trouxe cor para esta casa, sabia? Maria sorriu, mas desviou o olhar. Eu gosto daqui. Todo mundo é muito legal. Dona Margarida tocou o rosto da menina com uma gentileza maternal. Você é especial. Minha querida, não sei por que o destino te trouxe até aqui, mas acho que foi por uma boa razão, Maria. Sem entender completamente o peso daquelas palavras, apenas sorriu. A simplicidade da felicidade que ela proporcionava parecia ser suficiente para Dona Margarida. Mais tarde, Lucas encontrou Maria no mesmo jardim. Desta vez sozinha, ele havia terminado suas obrigações do dia e decidiu que era hora de passar mais tempo com a menina. Ele se aproximou enquanto ela estava sentada em um banco, brincando com as flores que havia colhido. Maria, posso me sentar com você? Perguntou. Ela olhou para ele e assentiu, movendo-se para dar espaço. Claro. Lucas sentou-se ao lado dela, observando as flores espalhadas em seu colo. Vejo que você e minha mãe estão se tornando muito amigas, comentou tentando puxar assunto. Ela é muito legal, respondeu Maria sem hesitar. Gosta de ouvir histórias. E eu gosto de contar. Lucas sorriu levemente, algo raro para ele. Que tipo de histórias você conta? Maria pensou por um momento antes de responder. Coisas que eu invento, mas também histórias que minha mãe costumava me contar. O sorriso de Lucas desapareceu aos poucos, substituído por um semblante pensativo. Ele sabia que, para Maria, falar da mãe era tanto uma fonte de alegria quanto de tristeza. E o que sua mãe costumava contar? Maria olhou para o céu por um momento, como se tentasse se lembrar de algo importante. Ela falava sobre o futuro. Dizia que um dia a gente ia morar em uma casa grande como essa, que tudo ia ficar bem. Lucas ficou em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. Ele se perguntou quantas promessas Clara havia feito à filha e quantas delas não havia conseguido cumprir. Isso só aumentava sua determinação em descobrir o que havia acontecido com Clara. Maria, se você pudesse pedir qualquer coisa agora, o que seria? Perguntou com uma voz mais suave do que de costume. Ela não hesitou. Encontrar minha mãe? Lucas assentiu, mas não respondeu. Ele sabia que aquela era uma promessa que não podia fazer sem antes descobrir a verdade. Naquela noite, Maria estava sentada com Dona Margarida na sala, lendo um livro infantil que encontrara na biblioteca da casa. Lucas, por outro lado, estava no escritório, aguardando ansiosamente uma ligação do investigador. Quando o telefone finalmente tocou, ele atendeu no segundo toque. Alguma novidade? Perguntou direto. A voz do amigo do outro lado da linha era cautelosa. Algumas pistas, mas ainda nada concreto. Encontrei um registro de uma Clara Ferreira que trabalhou como empregada doméstica no Rio de Janeiro há alguns anos. Também há relatos de que ela teve problemas financeiros antes de desaparecer. Lucas franziu a testa. E Maria? Alguma conexão oficial com ela? Ainda não. Parece que ela nunca foi registrada formalmente. Isso complica as coisas. Mas não vou desistir. Lucas agradeceu antes de desligar. Embora as informações fossem escassas, ele sentia que estava mais perto de entender o que havia acontecido. Enquanto Maria terminava sua leitura, Dona Margarida pegou suas mãos e olhou diretamente nos olhos dela. Você sabe, minha querida, que às vezes o que buscamos está mais perto do que imaginamos, disse, com um sorriso suave. Maria inclinou a cabeça, confusa, mas sorriu de volta. Para ela, aquelas palavras tinham um tom de conforto. Para Dona Margarida, carregavam uma verdade maior, ainda por ser revelada. Lucas observava a cena da porta, sentindo-se dividido, de alguma forma. Ele sabia que Maria já era parte de sua família, mesmo que não soubesse exatamente como. E no fundo, ele temia o que as respostas sobre o passado poderiam trazer. A manhã seguinte trouxe consigo um clima mais fresco e um céu parcialmente nublado. A mansão Alves estava silenciosa, exceto pelo som distante de Maria brincando no jardim. Lucas, no entanto,
Estava mais inquieto do que nunca. As informações iniciais do investigador não saíam de sua cabeça. Clara Ferreira. O nome ecoava como uma lembrança que ele preferia esquecer, mas que agora se tornava impossível de ignorar. Sentado em seu escritório, ele analisava o relatório enviado na noite anterior. Uma fotografia desbotada de Clara o encarava, trazendo à tona memórias de uma época em que sua vida era muito diferente. Ele lembrou-se de seu breve romance com ela, um momento de sua juventude marcado por uma leveza que há muito tempo havia desaparecido. Mas a ambição o afastou de Clara. Ele decidiu seguir sua carreira e deixou o amor para trás, convencido de que estava fazendo o certo. Foi o certo. Ele murmurou para si mesmo, segurando a foto com mais força, interrompendo seus pensamentos. Uma batida suave soou na porta, antes que ele pudesse responder. Maria entrou, segurando um desenho que claramente havia acabado de fazer. "Olha, fiz para você", disse ela, estendendo o papel com um sorriso tímido. Lucas pegou o desenho e olhou para ele. Era uma casa grande cercada por flores. E no centro, 3 figuras de mãos dadas. "Quem são essas pessoas?", perguntou. Embora soubesse a resposta, Maria apontou para cada uma delas. "Essa sou eu, essa é a Dona Margarida e esse é você." Lucas sentiu um nó na garganta. Por mais que evitasse, estava cada vez mais ligado à menina. Ele sorriu, tentando esconder a emoção. "Está muito bonito, Maria. Vou colocar aqui na minha mesa." Ela sorriu, feliz por sua aprovação, mas logo mudou de assunto. "Você achou alguma coisa sobre a minha mãe?" Lucas hesitou. Ele não queria mentir, mas também sabia que a verdade ainda era incerta. "Ainda estou procurando Maria, mas prometo que vou fazer o meu melhor para encontrá-la." Maria assentiu, confiante nas palavras dele. "Obrigada, Sr. Lucas." Antes que ela saísse, ele a chamou de volta. "Maria, pode me chamar só de Lucas." Ela sorriu novamente, um sorriso que parecia iluminar o ambiente. "Tá bom, Lucas." Mais tarde, enquanto Maria brincava com as flores no jardim, Lucas decidiu visitar sua mãe. Dona Margarida estava em seu quarto, sentada em uma cadeira próxima à janela, onde podia ver o movimento da casa. "Mãe, precisamos conversar", começou ele, sentando-se ao seu lado. Ela virou o rosto para ele, percebendo imediatamente que algo o incomodava. "O que foi, meu filho?" Lucas mostrou a foto de Clara que segurava desde cedo. "Lembra dela?" Dona Margarida pegou a foto com mãos trêmulas, seus olhos se estreitando enquanto tentava reconhecer o rosto. "Clara? Sim, me lembro. Vocês eram jovens e felizes, pelo menos por um tempo." Lucas assentiu, mas sua expressão era sombria. "Acho que Maria é filha dela, mãe. Estou quase certo disso." Dona Margarida não pareceu surpresa. Ela colocou a foto de lado e olhou para o filho com seriedade. "Você sempre foi bom em esconder o que sente, Lucas. Mas nunca foi tão bom assim em enganar o destino." Ele a olhou, confuso. "O que quer dizer com isso?" "Quero dizer que talvez Clara nunca tenha realmente saído da sua vida. E essa menina, Maria, ela está aqui por um motivo, Lucas. Não lute contra isso." Lucas queria retrucar, mas sabia que sua mãe tinha razão. Ele sentiu o peso da culpa apertar ainda mais em seu peito. Mais tarde, no mesmo dia, Lucas recebeu uma ligação do investigador. Ele se trancou no escritório para atender. Ansioso pelas novidades. "Lucas, encontrei mais informações, mas algumas delas podem ser difíceis de ouvir." Começou o homem do outro lado da linha. "Continue", respondeu Lucas, apertando o telefone contra a orelha. Clara Ferreira desapareceu há aproximadamente 5 anos. Antes disso, ela trabalhava como empregada em diversas casas no Rio de Janeiro. Ela foi vista pela última vez saindo de um abrigo onde havia deixado sua filha, Maria. Desde então, não há registros dela. Lucas sentiu o chão sumir sob seus pés. "Então você está dizendo que ela abandonou Maria?" "Não necessariamente. Os relatos são confusos. Algumas pessoas afirmam que ela estava sendo perseguida por dívidas ou algo pior. Mas o que sabemos é que, desde aquela noite, ninguém mais a viu." Lucas ficou em silêncio por um momento. E quanto a Maria, Maria provavelmente viveu sozinha nas ruas após sair do abrigo. Ainda estamos investigando. Mas não há dúvidas de que ela foi deixada para trás em circunstâncias difíceis
Lucas agradeceu e desligou, mas sua mente estava a mil. Ele sabia que as respostas não seriam simples, mas a ideia de Clara ter enfrentado tantos problemas o consumia, e a possibilidade de Maria ser sua filha o deixava ainda mais confuso. Ele saiu do escritório e encontrou Maria sentada na sala. Desenhando mais uma vez, aproximou-se e sentou-se ao lado dela. Maria, você lembra de mais alguma coisa sobre a sua mãe? Alguma coisa que ela costumava dizer? Perguntou, tentando não pressioná-la. Maria largou o lápis e olhou para ele com olhos curiosos. Ela sempre dizia que, não importa o que acontecesse, eu tinha que ser forte. Ela dizia que me amava e que tudo ficaria bem. Lucas sentiu um aperto no peito. Clara havia feito o possível para proteger a filha, mesmo em suas circunstâncias difíceis. Ele sabia que não podia falhar agora. Enquanto Maria voltava a desenhar, Lucas fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele descobriria toda a verdade sobre Clara e garantiria que Maria nunca mais precisasse enfrentar o mundo sozinha. A mansão Alves estava envolta em um silêncio inquietante naquela noite. Maria já havia ido dormir, exausta após passar o dia entre brincadeiras no jardim e leituras com Dona Margarida. Lucas, no entanto, não conseguia descansar. A conversa com o investigador ainda ecoava em sua mente. Clara desaparecida. Dívidas. Perseguições. Tudo parecia um emaranhado de perguntas sem resposta. Mas uma coisa era clara. Ele precisava proteger Maria a qualquer custo. No escritório, Lucas folheava mais uma vez os documentos enviados pelo investigador. O relatório incluía registros de Clara em empregos temporários, pequenas anotações bancárias que indicavam dificuldades financeiras e depoimentos vagos de vizinhos e colegas de trabalho. O nome dela estava sempre associado a uma luta constante para sobreviver. Lucas se perguntava como havia deixado aquele passado escapar, sem nunca olhar para trás. Agora, o destino parecia decidido a trazê-lo de volta com força total. Naquela mesma noite, o telefone tocou novamente. Lucas atendeu de imediato. "Alguma novidade?" perguntou com a voz mais tensa do que pretendia. "Sim", respondeu o investigador do outro lado. "Há algo que você precisa saber." Fizemos mais algumas buscas sobre Clara e encontramos um dado interessante. Ela tentou registrar Maria em um hospital público há cerca de 10 anos, mas o registro foi rejeitado por falta de documentação suficiente. Isso pode explicar por que não há informações formais sobre a menina. Lucas respirou fundo. "E sobre o desaparecimento? Alguma pista concreta?" O investigador hesitou antes de responder. Há relatos de que Clara tentou entrar em contato com alguém importante antes de desaparecer. Alguém que poderia ajudá-la. Mas parece que foi impedida. Lucas franziu a testa. Impedida por quem? Ainda estamos investigando. Mas as informações sugerem que essa pessoa estava próxima de você. Talvez alguém da sua família. Lucas sentiu uma onda de raiva, misturada com incredulidade. Ele não sabia se estava mais perturbado pela ideia de que Clara tentou procurá-lo, ou pelo fato de que alguém em quem confiava poderia ter interferido. "Continue procurando", disse ele, encerrando a ligação. Na manhã seguinte, Lucas tomou seu café da manhã em silêncio, enquanto Maria e Dona Margarida conversavam alegremente. Maria parecia mais radiante a cada dia. Ela usava um vestido que uma das empregadas havia ajustado para ela, e seu cabelo, agora limpo e bem penteado, parecia brilhar à luz do sol que entrava pelas janelas. "Você devia comer mais, Lucas", disse Dona Margarida, olhando para o filho. "Passa muito tempo preocupado com coisas que não pode controlar." Lucas forçou um sorriso, mas sua mente estava distante. Ele sabia que precisava agir, mas estava dividido entre proteger Maria do presente e confrontar as verdades do passado. Depois do café, ele chamou Maria para um passeio pelo jardim. Era uma tentativa de se aproximar dela e, ao mesmo tempo, tentar compreender mais sobre a menina. Eles caminharam juntos até o pequeno lago artificial no fundo da propriedade. "Maria, você já se lembrou de mais alguma coisa sobre sua mãe?" perguntou, tentando soar casual. A menina pensou por um momento antes de responder. "Não muito, mas às vezes lembro de como ela sorria e de como sempre dizia que um dia tudo ia ficar bem." Lucas sentiu um aperto no peito.
Clara parecia ter depositado todas as suas esperanças em um futuro que nunca chegou. E ela nunca falou sobre outras pessoas, amigos, família, insistiu ele. Maria balançou a cabeça. Ela dizia que era só nós duas contra o mundo. As palavras da menina o fizeram se sentir ainda mais responsável. Ele sabia que precisava preencher o vazio deixado por Clara, mas também sabia que isso exigiria respostas que ele ainda não tinha. Mais tarde, enquanto Maria brincava com as flores, Lucas se reuniu novamente com Dona Margarida. Ele decidiu que era hora de compartilhar suas descobertas. Mãe, precisamos conversar, começou ele, sentando-se na poltrona ao lado da cama dela. Dona Margarida o observou atentamente, percebendo a seriedade em sua expressão. O que houve, Lucas? Descobri mais sobre Clara, disse ele, mostrando alguns documentos. Parece que ela tentou me procurar antes de desaparecer. Dona Margarida franziu a testa, pegando os papéis. Tentou te procurar? Como assim? Lucas respirou fundo antes de continuar. O investigador acredita que alguém da nossa família pode ter impedido que ela chegasse até mim. Dona Margarida ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo a informação. Você acha que foi seu pai? Lucas balançou a cabeça. Não sei. Ele já estava doente na época, mas pode ter sido alguém próximo a ele. Alguém que não queria complicações para a família. Dona Margarida suspirou, parecendo mais cansada do que nunca. Se isso for verdade, Lucas, você precisa descobrir quem foi, mas mais do que isso, precisa fazer o que é certo para essa menina. Lucas assentiu. Ele sabia que sua mãe estava certa. A cada dia que passava, a presença de Maria se tornava mais indispensável, não apenas para Dona Margarida, mas também para ele naquela noite. Lucas se sentou no escritório e fez mais uma ligação. Preciso que você investigue também a minha família, disse ao investigador. Quero saber quem teve contato com Clara nos últimos anos antes de seu desaparecimento. A ideia de suspeitar das pessoas mais próximas a ele era perturbadora. Mas Lucas sabia que não tinha escolha. Ele precisava chegar à verdade, por mais dolorosa que fosse. Enquanto isso, na ala dos quartos, Maria adormecia com um pequeno sorriso no rosto. Ela ainda não sabia, mas sua vida estava prestes a mudar para sempre. E Lucas, pela primeira vez em anos, sentia que estava no caminho para corrigir os erros do passado. O amanhecer trouxe uma calmaria que contrastava com a inquietação que dominava Lucas. A mansão estava silenciosa, exceto pelos sons habituais dos empregados iniciando suas tarefas diárias. Lucas, no entanto, estava absorto em seus pensamentos, revendo mentalmente as descobertas recentes. A ideia de que alguém de sua família havia interferido no destino de Clara o consumia. Ele precisava de respostas, mas sabia que enfrentá-las seria tão difícil quanto encontrá-las. Na sala de jantar, Maria e Dona Margarida tomavam o café da manhã juntas. A menina falava animadamente sobre as flores que tinha visto no jardim, enquanto Dona Margarida ouvia com atenção, ocasionalmente lançando um olhar preocupado para Lucas, que mal tocava sua xícara de café. Lucas, você está bem? Perguntou ela, finalmente rompendo o silêncio. Ele levantou os olhos, percebendo que estava perdido em seus próprios pensamentos. Estou, mãe. Apenas com muitas coisas na cabeça, Maria. Percebendo a tensão no ar, ficou quieta por um momento antes de tentar mudar o clima. Lucas, posso plantar mais flores no jardim? Aquelas perto do lago estão tão bonitas? Lucas esboçou um sorriso. Claro, Maria. Pode plantar quantas quiser. A resposta pareceu agradar a menina, que voltou a falar animadamente com Dona Margarida sobre seus planos. Enquanto isso, Lucas se retirou da mesa. Decidido a continuar sua investigação pessoal, no escritório, Lucas aguardava ansiosamente mais notícias do investigador. Ele havia pedido um relatório detalhado não apenas sobre Clara, mas também sobre possíveis interferências vindas de sua própria família. Seu telefone vibrou, e ele atendeu imediatamente. Alguma novidade? Perguntou direto. Do outro lado da linha, a voz do investigador era cautelosa. Lucas, encontramos algo. Parece que, nos últimos meses antes de Clara desaparecer, ela tentou várias vezes entrar em contato com a família Alves. Lucas ficou em silêncio, o peso das palavras começando a se assentar. E quem foi que a impediu? Ainda estamos confirmando, mas há fortes indícios de que seu irmão, Rogério,
esteve envolvido. Clara deixou mensagens e até cartas que nunca chegaram até você. O nome de Rogério atingiu Lucas como um soco. Seu irmão mais novo sempre fora ambicioso e protetor em relação aos negócios da família. Muitas vezes ultrapassando limites para garantir que nada interferisse em suas metas. Por que ele faria isso? Lucas perguntou, mais para si mesmo do que para o investigador. Pode ter sido por medo de que um relacionamento com Clara pudesse complicar a imagem da família ou os negócios, respondeu o investigador. Mas ainda estamos investigando os motivos exatos. Lucas agradeceu e encerrou a ligação. Ele precisava confrontar Rogério, mas sabia que isso traria consequências. Naquela tarde, Lucas encontrou Maria no jardim, plantando as flores que havia mencionado pela manhã. Ela estava concentrada, com um sorriso satisfeito no rosto. Por um momento, ele hesitou em se aproximar, sentindo um aperto no peito. Como ele explicaria a Maria o que estava descobrindo? Como ela reagiria ao saber que sua mãe tentou, desesperadamente, voltar para ela? Está ficando bonito, comentou ele, finalmente se aproximando. Maria levantou o olhar e sorriu. Estou tentando deixar tudo colorido. Dona Margarida disse que as flores deixam a casa mais feliz. Lucas se abaixou ao lado dela, observando as pequenas flores que já começavam a preencher o espaço. Você está certa. Às vezes as coisas simples são as que mais trazem felicidade. Maria sorriu novamente, mas dessa vez parecia mais reflexiva. Lucas, você acha que minha mãe gostava de flores? A pergunta o pegou de surpresa, mas ele rapidamente respondeu. Tenho certeza de que sim. Então vou plantar bastante para quando ela voltar, disse Maria, com uma convicção que partiu o coração de Lucas. Ele não respondeu, mas sentiu que precisava intensificar sua busca. Clara merecia ser encontrada, viva ou não, e Maria merecia saber a verdade. Mais tarde, Lucas recebeu um telefonema de Rogério, algo que considerou uma coincidência inquietante. Lucas, fiquei sabendo que você tem uma menina morando na sua casa. É verdade? Perguntou Rogério, com um tom que Lucas identificou como curioso, mas também calculista. É verdade, respondeu Lucas, tentando manter a calma. E quem é ela? Insistiu Rogério. Lucas fez uma pausa antes de responder. O nome dela é Maria, e eu acho que ela é filha de Clara Ferreira. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Finalmente, Rogério respondeu, com um tom defensivo. Clara Ferreira. Isso é passado, Lucas. Não vejo por que você está desenterrando essas coisas agora. Lucas sentiu a raiva subir. Talvez porque ela tentou me procurar antes de desaparecer. E talvez porque alguém da nossa família tenha impedido isso. Você não tem provas, respondeu Rogério com um tom ríspido. Ainda, disse Lucas antes de desligar, deixando claro que não desistiria de descobrir a verdade. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Ele sabia que confrontar Rogério diretamente seria apenas o começo. Ainda havia tantas perguntas sem resposta, mas cada peça que ele descobria parecia confirmar o que ele temia. Sua própria família havia traído não apenas Clara, mas também Maria. Enquanto olhava pela janela, observando o jardim agora cheio de flores plantadas por Maria, Lucas sentiu que estava se aproximando do ponto de não retorno. Ele sabia que a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser enfrentada, e acima de tudo, sabia que devia isso a Clara e à pequena Maria, que dormia tranquilamente no quarto ao lado, ainda alheia ao turbilhão que cercava sua história. A manhã seguinte começou com uma atmosfera tensa na mansão Alves. Lucas já havia tomado sua decisão. Era hora de confrontar Rogério pessoalmente. Ele sabia que as respostas estavam perto, mas também que descobrir toda a verdade poderia causar fissuras irreparáveis em sua família. Apesar disso, ele estava determinado. Maria merecia saber o que aconteceu com sua mãe, e ele não deixaria o medo ou as consequências familiares o impedirem. Enquanto esperava o motorista preparar o carro para levá-lo ao escritório de Rogério, Lucas encontrou Maria no jardim, novamente cuidando das flores. Ela parecia especialmente animada naquela manhã, assobiando uma melodia simples enquanto mexia na terra. Maria, você gosta de música? Perguntou Lucas. Curioso sobre os pequenos hábitos da menina, Maria olhou para ele e sorriu. Gosto. Minha mãe costumava cantar para mim antes de dormir. O sorriso dela era genuíno.
mas Lucas sentiu o peso da ausência de Clara nas palavras da menina. Ele se agachou ao lado dela, observando enquanto ela colocava cuidadosamente as flores em pequenos vasos. "Quando você crescer, o que você quer fazer, Maria?" perguntou, tentando manter o tom leve. Maria pensou por um momento, seus olhos brilhando com esperança. "Quero ajudar outras crianças, como você me ajudou." A resposta o pegou de surpresa, e ele não conseguiu conter um pequeno sorriso. "Tenho certeza de que você vai fazer isso muito bem." Maria voltou ao trabalho, e Lucas se levantou, sentindo o peso de sua responsabilidade aumentar ainda mais. Ele precisava fazer justiça, não apenas por Clara, mas por Maria e pelo futuro que ela merecia. No escritório de Rogério, o ambiente era formal, mas a tensão entre os dois irmãos era palpável. Rogério estava sentado atrás de sua imensa mesa de mogno, fingindo uma calma que Lucas sabia ser falsa. "Então, a que devo a honra dessa visita inesperada?" perguntou Rogério, com um tom que oscilava entre curiosidade e sarcasmo. Lucas não perdeu tempo. "Quero que você me diga a verdade sobre Clara Ferreira." Rogério piscou, surpreso pela abordagem direta, mas logo se recompôs. "Clara Ferreira, isso foi há anos, Lucas. Por que você está revirando esse assunto agora?" Lucas deu um passo à frente, apoiando as mãos na mesa. "Porque ela tentou me procurar, e porque alguém da nossa família a impediu?" Rogério desviou o olhar por um momento, mas sua expressão endureceu rapidamente. "Não sei do que você está falando." Lucas não recuou. "Não minta para mim, Rogério. Já sei que ela deixou cartas, mensagens, e que todas foram interceptadas. E agora preciso saber se foi você." Rogério se levantou, cruzando os braços. "E se eu tivesse feito algo? Você acha que estava em condições de lidar com isso na época? Você tinha acabado de assumir os negócios da família? Clara era um problema que você não precisava." Lucas sentiu a raiva ferver em seu peito. "Ela não era um problema, Rogério. Ela era alguém que eu amava." Rogério riu, mas sem humor. "Amava. Você deixou ela ir sem nem olhar para trás, Lucas. Eu só fiz o que achei que era melhor para proteger você." "Proteger?" Lucas cuspiu a palavra incrédulo. "Você destruiu vidas. Você destruiu a chance de Maria ter sua mãe por perto." Rogério franziu o senho. "Maria? Quem é Maria?" "A filha de Clara," respondeu Lucas, a voz mais baixa, mas cheia de determinação. "E provavelmente minha filha." Rogério parecia genuinamente surpreso, mas sua surpresa não apagava sua culpa. "Lucas, eu não sabia. Não importa se você sabia ou não. Você tomou decisões que não eram suas para tomar." Lucas respondeu, recuando para longe da mesa. "E agora, vou corrigir seus erros." Rogério tentou argumentar, mas Lucas o cortou. "Não quero ouvir suas desculpas. Você terá que lidar com sua própria consciência." Lucas saiu do escritório, deixando Rogério sozinho com sua culpa. Ele sabia que a conversa não apagaria o passado, mas pelo menos agora tinha as peças que precisava para montar o quebra-cabeça. De volta à mansão, Lucas encontrou Maria novamente no jardim, desta vez acompanhada por Dona Margarida. A menina estava ensinando a idosa a plantar flores, um gesto que fez Lucas sentir uma mistura de alívio e tristeza. Ele sabia que Maria tinha um dom especial de trazer luz para qualquer lugar, mas também sabia que ela carregava mais dores do que demonstrava. "Como foi seu dia?" perguntou Maria, ao vê-lo se aproximar. Lucas hesitou, mas depois respondeu com sinceridade. "Foi difícil, mas necessário." Maria sorriu, sem entender completamente o que ele queria dizer, mas satisfeita em vê-lo de volta. "A gente plantou essas flores aqui para você, Lucas." Ele olhou para o pequeno canteiro que ela havia criado e sentiu algo se apertar em seu peito. "Obrigado, Maria. Isso significa muito para mim." Enquanto o sol se punha no horizonte, Lucas prometeu a si mesmo que protegeria Maria de qualquer outra dor que pudesse surgir. Ele sabia que o caminho à frente ainda seria difícil, mas agora estava mais determinado do que nunca a honrar o legado de Clara e construir um futuro digno para sua filha. A manhã seguinte começou silenciosa, mas carregada de tensão para Lucas. Ele havia passado a noite revirando as informações reveladas pela conversa com Rogério, as cartas, as mensagens interceptadas, e a culpa evidente de seu irmão continuavam girando em sua mente. Mas o que mais o incomodava
Era o impacto que tudo isso teria sobre Maria. Ela havia vivido na rua, enfrentado o abandono e a solidão, enquanto sua própria família sabotava qualquer chance de conexão. Na cozinha, Maria estava sentada à mesa, comendo uma fatia de pão com manteiga. Ela parecia feliz, distraída com um desenho que fazia em um pedaço de papel. Lucas parou na porta, observando-a por um momento antes de se juntar a ela. "O que está desenhando?" perguntou ele, puxando uma cadeira ao seu lado. Maria levantou o papel, exibindo o que parecia ser uma casa cercada por árvores e crianças brincando. "É um lugar onde todo mundo tem um lar", disse ela com simplicidade. Lucas sentiu um aperto no peito. Maria não fazia ideia do quão profundamente suas palavras o atingiam. "É um desenho bonito", respondeu ele, com um leve sorriso, enquanto Maria voltava ao desenho. Lucas decidiu que era hora de conversar com Dona Margarida. Ele sabia que sua mãe era a única pessoa em quem podia confiar plenamente naquele momento. No quarto de Dona Margarida, o ambiente estava tranquilo. Ela estava sentada em sua poltrona favorita, lendo um livro quando Lucas entrou. "Mãe, preciso falar com você", começou ele, fechando a porta atrás de si. Dona Margarida fechou o livro e o observou com atenção. "Algo importante, imagino." Lucas sentou-se na poltrona oposta, apoiando os cotovelos nos joelhos e passando as mãos pelo rosto, um gesto que mostrava sua exaustão emocional. "Falei com Rogério. Ele confirmou que interceptou as tentativas de Clara de entrar em contato comigo." Dona Margarida suspirou, fechando os olhos por um momento antes de responder. "Sabia que havia algo errado, mas nunca pensei que ele chegaria a tanto. Ele disse que fez isso para me proteger, para proteger os negócios da família", continuou Lucas, a raiva evidente em sua voz. "Mas ele destruiu vidas, mãe. Ele destruiu a chance de Clara ter uma vida melhor, de Maria ter a mãe por perto." Dona Margarida assentiu, mas seu olhar estava pesado. "E o que você pretende fazer agora, Lucas?" Ele olhou para ela, determinado. "Quero consertar isso. Quero descobrir tudo o que aconteceu com Clara e garantir que Maria nunca mais tenha que passar por nada parecido." Dona Margarida estendeu a mão e tocou o braço de Lucas com um gesto de conforto. "Você está fazendo o que é certo. Essa menina já mudou nossas vidas, Lucas. E talvez ela seja a sua chance de redenção." Lucas assentiu, sentindo o peso das palavras da mãe. Ele sabia que estava no caminho certo, mas também sabia que a jornada estava longe de terminar. Mais tarde, naquele dia, Lucas decidiu passar mais tempo com Maria. Ele a levou até o centro da cidade, onde visitaram um parque com um grande lago. Maria estava encantada com os patos que nadavam na água, e Lucas sentiu um raro momento de tranquilidade ao observá-la. "Lucas, você acha que minha mãe sabia que eu estaria bem?" perguntou Maria de repente, virando-se para ele. A pergunta pegou Lucas de surpresa, mas ele respirou fundo antes de responder. "Acho que sua mãe fez tudo o que pôde para garantir que você ficasse bem. Tenho certeza de que ela te amava muito." Maria assentiu, olhando para o lago com um pequeno sorriso. "Ela sempre dizia que eu era forte." Lucas sentiu o peso da responsabilidade aumentar. Ele sabia que Maria era forte, mas também sabia que ela merecia mais do que força. Ela merecia uma infância feliz, um lar seguro e respostas para suas perguntas. Ao voltar para casa, Lucas recebeu uma nova ligação do investigador. Ele atendeu imediatamente, sentindo o coração acelerar. "Lucas, encontramos mais informações sobre Clara. Parece que ela trabalhou em uma fábrica por um tempo antes de desaparecer. E há um detalhe que talvez seja relevante. Ela deixou uma caixa com pertences pessoais na casa de uma colega de trabalho." Lucas franziu a testa. "Você tem o endereço dessa pessoa?" "Sim. Enviei para o seu e-mail. Ela ainda mora no mesmo lugar." Lucas agradeceu e encerrou a ligação, sentindo que estava mais perto de descobrir a verdade. Ele sabia que precisava visitar essa mulher e ver o que havia na caixa deixada por Clara. Naquela noite, enquanto Maria dormia, Lucas se sentou no escritório e abriu o e-mail com o endereço enviado pelo investigador. Ele estudou o nome e o local antes de fechar o laptop, sentindo uma mistura de ansiedade e determinação. "Estou chegando, Clara", murmurou para si mesmo. "E vou descobrir tudo o que aconteceu com você." Do lado de fora, a lua cheia iluminava o jardim, onde as flores plantadas por Maria pareciam brilhar sob a luz suave.
Para Lucas, aquele era um lembrete constante de que ele não estava apenas tentando resolver os erros do passado. Ele estava construindo um futuro. E Maria era o coração de tudo isso. O dia seguinte começou cedo para Lucas. Ele havia passado a noite inquieto, planejando sua ida ao endereço enviado pelo investigador. Cada detalhe sobre Clara parecia mais próximo de ser desvendado, e a ansiedade o consumia. Ele não mencionou nada a Maria ou a Dona Margarida. Para Lucas, essa era uma jornada que precisava fazer sozinho, pelo menos por enquanto. Depois do café da manhã, Lucas deixou Maria no jardim com Dona Margarida. Prometendo que voltaria à tarde, ele entrou no carro com destino à periferia da cidade, onde ficava a casa da ex-colega de trabalho de Clara. O contraste entre o luxo do Jardim Europa e as ruas simples da periferia era gritante, mas Lucas manteve o foco. Ao chegar ao endereço, foi recebido por uma mulher de meia idade com um olhar desconfiado. Seu nome era Vera, e seu rosto demonstrava a dureza de quem havia enfrentado muitas lutas na vida. "Você é o Lucas Alves?", perguntou ela sem rodeios. "Sim, sou eu. O investigador deve ter explicado por que estou aqui", respondeu Lucas, tentando soar amigável. "Sim", explicou Entre, disse Vera, abrindo a porta e gesticulando para que ele entrasse. A casa era simples, mas acolhedora. Vera o levou até a sala e apontou para uma caixa de papelão sobre a mesa. "Clara deixou isso aqui comigo há anos. Disse que era importante, mas que não podia carregar com ela. Nunca mais voltou para buscar." Lucas se aproximou da caixa, sentindo um frio na espinha. Ele abriu a tampa lentamente, revelando seu conteúdo: fotos antigas, cartas e pequenos objetos pessoais. Entre eles, uma pulseira infantil com o nome Maria, gravado. "Você sabe o que aconteceu com ela?", perguntou Lucas enquanto examinava os itens. Vera suspirou, sentando-se em uma cadeira próxima. "Não sei muito. Clara era uma boa pessoa, mas vivia com medo. Ela dizia que tinha gente atrás dela, que queriam prejudicá-la por causa de dívidas. Eu tentei ajudá-la, mas um dia ela desapareceu." Lucas sentiu um nó na garganta. As palavras de Vera confirmavam parte do que ele já sabia, mas também deixavam claro que Clara havia enfrentado perigos muito maiores do que ele imaginava. "Obrigado por guardar isso", disse ele, fechando a caixa com cuidado, antes de sair. Vera fez uma última observação. "Clara sempre falava de você, sabia? Ela dizia que você era o grande amor da vida dela." Mesmo depois de tudo, Lucas não soube o que responder. As palavras de Vera o atingiram como um golpe, deixando-o com um misto de culpa e tristeza. De volta à mansão, Lucas encontrou Maria e Dona Margarida no jardim. A menina estava empolgada, mostrando uma borboleta que havia pousado em uma das flores. "Olha, Lucas, não é linda?", exclamou ela, segurando a borboleta com cuidado. Lucas sorriu, mas seu coração estava pesado. Ele sabia que, em breve, precisaria contar a Maria tudo o que havia descoberto. Mais tarde, no escritório, ele revisou o conteúdo da caixa com atenção. Entre as cartas, encontrou várias endereçadas a ele, mas nunca enviadas. Em uma delas, Clara escreveu: "Lucas, espero que um dia você entenda por que tomei as decisões que tomei. Tudo o que fiz foi para proteger nossa filha. Maria é a luz da minha vida, e sei que seria a sua também, se tivesse a chance de conhecê-la." A confirmação o atingiu com força. Maria era sua filha. Ele não podia mais fugir dessa verdade. Decidido a confrontar o passado de forma definitiva, Lucas ligou para Rogério. O irmão atendeu com um tom irritado. "O que foi agora, Lucas?", perguntou ele, claramente incomodado. "Quero que você venha à mansão. Precisamos conversar. E dessa vez, você não vai fugir das consequências", respondeu Lucas, a voz firme. Rogério tentou protestar, mas Lucas não deu espaço. "É sério, Rogério. Se você se importar minimamente com esta família, estará aqui em 1 hora." 1 hora depois, Rogério chegou. Lucas o levou ao escritório, onde a caixa de Clara estava aberta sobre a mesa. Você sabia que Maria era minha filha?", perguntou Lucas, indo direto ao ponto. Rogério parecia genuinamente surpreso, mas Lucas não acreditou em sua reação. "Eu não tinha ideia", respondeu o irmão, hesitante. Lucas pegou uma das cartas de Clara e a jogou na frente de Rogério.
Leia, leia e me diga que não sabia de nada. Rogério pegou a carta com relutância, lendo em silêncio. Sua expressão mudou à medida que absorvia o conteúdo. Finalmente, ele olhou para Lucas, derrotado. Eu não sabia que ela era sua filha. Só achei que ela era um problema que precisava ser resolvido. Um problema, Lucas explodiu. Você destruiu a vida dela. Rogério, você destruiu minha chance de estar presente para Clara e Maria. Rogério tentou argumentar, mas Lucas o cortou. Saia da minha casa e não volte até que eu decida o que fazer com você. Sem outra escolha. Rogério saiu, deixando Lucas sozinho no escritório. Ele olhou para a caixa de Clara e sentiu uma mistura de raiva, tristeza e culpa. Naquela noite, Lucas encontrou Maria no quarto, já pronta para dormir. Ele sentou-se ao lado dela e segurou sua mão. Maria, preciso conversar com você, disse ele, a voz baixa, mas firme. A menina olhou para ele com curiosidade, mas também com um pouco de preocupação. O que foi? Lucas. Ele respirou fundo, sentindo o peso do momento. Eu descobri algumas coisas sobre a sua mãe. E sobre você. Maria ficou em silêncio, esperando que ele continuasse. Maria, eu sou seu pai, disse ele finalmente. Os olhos da menina se arregalaram, e por um momento, o tempo pareceu parar. Então, com a inocência e a pureza que só uma criança poderia ter, Maria sorriu e o abraçou. Eu sabia que você era especial, Lucas, disse ela, com a voz abafada contra seu ombro. Lucas sentiu as lágrimas escorrerem, algo que não acontecia havia anos. Ele a abraçou com força, prometendo silenciosamente que nunca mais deixaria que ela enfrentasse o mundo sozinha. Naquela manhã, o sol iluminava suavemente a mansão Alves, mas o clima entre Lucas e Maria estava mais intenso do que nunca. Após a revelação da noite anterior, Lucas sentia um peso enorme no coração. Maria, por outro lado, parecia tranquila, como se aquela notícia fosse a peça que faltava para completar seu mundo. Você está bem? Perguntou Lucas, enquanto Maria se sentava para o café da manhã. Ela sorriu para ele, o tipo de sorriso que trazia uma mistura de alívio e esperança. Estou bem, só estou pensando. No quê? Lucas perguntou, inclinando-se ligeiramente para ela. Agora que eu sei que você é meu pai, as coisas vão ser diferentes. A pergunta era simples, mas carregava uma profundidade que fez Lucas refletir. Ele suspirou antes de responder. Sim, Maria, as coisas já são diferentes. E vou fazer o meu melhor para ser o pai que você merece. Maria assentiu, satisfeita com a resposta, apesar de tudo o que ela havia enfrentado. Havia uma maturidade em suas palavras e ações que surpreendia Lucas. No entanto, a revelação ainda ecoava na mente de Lucas. Ele sabia que assumir seu papel como pai significava mais do que uma simples mudança de palavras. Era necessário agir, resolver as questões pendentes e garantir um futuro seguro para Maria. No escritório, Lucas passou a manhã analisando os documentos relacionados ao desaparecimento de Clara. Ele precisava encontrar uma conclusão. Onde Clara estava, como ela desapareceu sem deixar rastros. E, mais importante, por que ninguém havia ajudado. Ao meio-dia, uma das empregadas entrou no escritório para avisar que Dona Margarida queria vê-lo. Ele encontrou sua mãe no jardim, observando Maria brincar com as flores recém-plantadas. Você finalmente contou a verdade, perguntou Dona Margarida, sem desviar os olhos de Maria. Lucas assentiu, sentando-se ao lado dela. Sim, ela parece ter aceitado tudo melhor do que eu esperava. Dona Margarida sorriu levemente. Essa menina é mais forte do que muitos de nós. Mas, Lucas, ser pai vai muito além de cuidar dela agora. Você precisa enfrentar o passado completamente, por mais doloroso que seja. Eu sei, mãe, mas, honestamente, não sei como seguir em frente sem respostas claras sobre Clara. Dona Margarida segurou a mão do filho. Talvez as respostas estejam mais perto do que você imagina. Mais tarde, Lucas recebeu outra ligação do investigador. Ele atendeu rapidamente, ansioso por novidades. Lucas, consegui rastrear mais informações sobre o desaparecimento de Clara. Parece que ela foi vista pela última vez saindo de um abrigo onde Maria também estava. E aqui está o ponto mais importante. Esse abrigo recebia doações frequentes de uma fundação ligada à sua família. Lucas ficou em silêncio, sentindo o sangue gelar.
Você está dizendo que minha família pode estar diretamente envolvida nisso. Não é uma prova definitiva, mas há registros de transações e visitas frequentes. Acho que você deveria investigar mais a fundo. Lucas agradeceu e desligou. Ele sabia que precisava confrontar sua família mais uma vez, mas sentia que as respostas que buscava poderiam ser ainda mais devastadoras. Naquela noite, enquanto Maria dormia, Lucas conversou com Dona Margarida em particular. Ele contou a ela sobre as novas descobertas e sobre sua intenção de ir até o abrigo para reunir mais informações. Você acha que está pronto para isso? Perguntou Dona Margarida preocupada. Não sei, mas não posso mais ignorar o que está diante de mim, respondeu Lucas. Sua mãe assentiu, colocando a mão no ombro dele. Seja o que for que você encontre, lembre-se de que Maria precisa de você agora mais do que nunca. Lucas sabia que ela estava certa. Ele prometeu a si mesmo que, independentemente das respostas, faria o possível para proteger Maria e honrar o legado de Clara. Na manhã seguinte, Lucas explicou a Maria que precisava sair por algumas horas, mas prometeu voltar antes do jantar. Ele se dirigiu ao endereço do abrigo mencionado pelo investigador. O local era simples, mas bem cuidado, com paredes pintadas recentemente, e um jardim pequeno, mas bonito. Ao entrar, foi recebido por uma funcionária que parecia hesitante ao ouvir o nome Clara Ferreira. Sim, lembro dela. Foi uma das mães que passaram por aqui. Mas isso já faz muitos anos, disse a mulher. Você pode me contar mais? Alguma coisa que possa ajudar? Lucas perguntou, tentando conter sua ansiedade. A funcionária suspirou, como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Clara parecia assustada. Ela ficava aqui com a filha, mas um dia desapareceu. Deixou Maria conosco, dizendo que voltaria, mas nunca voltou. Lucas sentiu um nó na garganta, e ninguém tentou procurá-la. Tentamos, mas não conseguimos nada. A única coisa estranha é que, alguns dias antes de desaparecer, ela foi visitada por um homem. Ele estava bem vestido e parecia intimidador. Lucas franziu a testa. Você lembra como ele era? Não muito, mas lembro que ele tinha um anel dourado com um símbolo. Parecia algo de família, talvez um brasão. O coração de Lucas acelerou. Ele sabia que aquele detalhe era importante, mas não podia fazer suposições precipitadas. Ele agradeceu pela ajuda e saiu do abrigo, sentindo que estava mais perto de desvendar o mistério, mas também mais temeroso pelo que poderia encontrar. Ao voltar para a mansão, encontrou Maria e Dona Margarida na sala, rindo enquanto jogavam cartas. Por um momento, a visão trouxe um raro sentimento de paz. Mas Lucas sabia que aquele momento de calma era apenas temporário. Ele estava no meio de uma tempestade, e a pior parte ainda estava por vir. A mansão Alves estava mergulhada em um clima de inquietação. Lucas, após a visita ao abrigo, sabia que as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. O homem mencionado pela funcionária, com um anel que possuía um brasão, parecia ser um elo crucial. Lucas não conseguia ignorar a sensação de que sua própria família estava profundamente envolvida no desaparecimento de Clara. Enquanto Maria brincava no jardim, Lucas passou o dia revirando papéis antigos em busca de qualquer pista sobre a fundação que financiava o abrigo. Entre contratos, recibos e documentos, encontrou uma foto que o fez parar. Era de seu pai, Francisco Alves, usando o mesmo anel descrito pela funcionária. O coração de Lucas acelerou. Seria possível que seu pai tivesse algo a ver com o desaparecimento de Clara, antes que pudesse processar a ideia completamente. A voz de Maria o chamou do corredor. Lucas, vem ver. Ele deixou os documentos de lado e saiu do escritório, encontrando Maria com um sorriso animado no rosto. Ela segurava um pequeno vaso com uma flor recém-plantada. Olha só o que eu fiz. Ficou bonito, né? Perguntou ela, segurando o vaso com orgulho. Lucas sorriu, tentando esconder a inquietação. Ficou lindo, Maria. Você tem um talento especial para isso. Maria parecia satisfeita com o elogio e voltou para o jardim. Lucas, no entanto, sentia que o peso das descobertas estava prestes a se tornar insuportável. Ele precisava de respostas definitivas. E sabia que estava chegando o momento de confrontar o passado de sua família. Naquela noite, após colocar Maria para dormir, Lucas foi ao quarto de Dona Margarida. Sua mãe estava lendo um livro,
mas fechou-o assim que viu a expressão no rosto do filho. Descobriu alguma coisa nova? Perguntou ela. Com preocupação, Lucas sentou-se ao lado dela, segurando a foto do pai com o anel. Você sabia sobre isso? Sabia que o papai estava envolvido no desaparecimento de Clara? Dona Margarida pegou a foto com as mãos trêmulas, analisando-a com cuidado antes de suspirar. Seu pai sempre foi um homem ambicioso. Lucas, ele faria qualquer coisa para proteger o legado da nossa família, mas eu nunca imaginei que ele pudesse ir tão longe. Ele fez isso, mãe, respondeu Lucas, a raiva misturando-se com tristeza. Ele afastou Clara de mim. Ele destruiu a vida dela. Dona Margarida fechou os olhos por um momento, como se estivesse buscando forças. O que você vai fazer agora? Lucas respirou fundo, sentindo o peso de sua decisão. Vou trazer justiça para Clara e Maria, e vou garantir que esse ciclo de destruição termine comigo. No dia seguinte, Lucas organizou uma reunião com os advogados da família para discutir os registros da fundação. Ele descobriu que seu pai não apenas financiava o abrigo, mas também usava a fundação para monitorar e controlar pessoas que ele considerava ameaças à reputação da família. Clara era uma dessas pessoas. Entre os documentos, encontrou mais provas que confirmavam as visitas de Francisco ao abrigo e até transações financeiras que indicavam subornos para manter Clara longe de São Paulo. Cada nova descoberta aumentava sua raiva e sua culpa. Como ele havia sido tão cego para tudo isso. Enquanto isso, Maria passou a tarde com Dona Margarida, que, apesar de sua saúde debilitada, parecia encontrar forças na companhia da menina. Elas estavam na sala, folheando um álbum de fotos antigas da família. Quando Maria encontrou algo que chamou sua atenção, "Quem é essa?", perguntou, apontando para uma foto de Lucas jovem, ao lado de uma mulher que ela não reconhecia. Dona Margarida olhou para a foto e sorriu tristemente. "Essa é Clara, sua mãe." Maria tocou a imagem com cuidado, como se estivesse tentando absorver cada detalhe. "Ela era bonita, né?" "Era sim, querida. E muito forte, como você", respondeu Dona Margarida. Maria olhou para a avó com uma expressão de curiosidade. "Você acha que ela me amava?" Dona Margarida segurou as mãos da menina. "Não tenho dúvida disso. Ela fez tudo o que podia para te proteger." Maria sorriu levemente, mas seus olhos brilhavam com um misto de emoção e tristeza. "Eu queria que ela estivesse aqui agora." Naquela noite, Lucas voltou para casa mais tarde do que o habitual. Ele encontrou Maria já dormindo e foi diretamente ao quarto de sua mãe para atualizar Dona Margarida sobre as descobertas. "O papai manipulou tudo", disse ele, enquanto andava de um lado para o outro no quarto. "Ele usou seu poder e influência para garantir que Clara desaparecesse da minha vida." Dona Margarida parecia exausta, mas manteve a calma. "Você sabe o que precisa fazer, Lucas." Ele parou, olhando para ela. "Sim, sei, mas não sei se estou pronto para enfrentar as consequências disso." "As consequências já estão aqui", disse Dona Margarida com firmeza. "Tudo o que você pode fazer agora é garantir que a verdade venha à tona e que Maria tenha o futuro que merece." Lucas assentiu, sentindo o peso da responsabilidade aumentar. Ele sabia que o caminho que estava trilhando era difícil, mas também sabia que era necessário. Antes de dormir, Lucas foi até o quarto de Maria. Ele ficou na porta, observando-a dormir tranquilamente. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que estava fazendo algo que realmente importava. Ele prometeu a si mesmo que protegeria Maria e que honraria o legado de Clara. Independentemente das dificuldades que ainda viriam, o dia seguinte amanheceu com uma leve garoa, mas a mansão Alves estava mais movimentada do que o habitual. Lucas havia convocado uma reunião com sua equipe jurídica e alguns aliados de confiança. Ele estava determinado a resolver todas as pendências relacionadas a Clara e Maria. E isso incluía expor as ações de seu pai, Francisco Alves. Maria, alheia à gravidade do que estava acontecendo, estava na sala com Dona Margarida, ocupada com seus desenhos. Para ela, aquele dia parecia mais um entre os tantos felizes que havia vivido na mansão. No entanto, para Lucas, era o início de uma mudança definitiva. No escritório, Lucas falava com sua equipe jurídica. Ele havia decidido transferir parte de seus bens para uma fundação que pretendia criar em homenagem a Clara, destinada a ajudar mães solteiras e crianças em situação de vulnerabilidade.
Quero que tudo seja formalizado o mais rápido possível, disse ele, com firmeza. E certifiquem-se de que o nome de Clara esteja em destaque. Quero que o mundo saiba o que ela enfrentou e como podemos evitar que outras pessoas passem pelo mesmo. Os advogados assentiram, impressionados com a determinação de Lucas. Ele sabia que essa era apenas uma das medidas que precisava tomar, mas era um passo importante para redimir os erros do passado. Mais tarde, Lucas foi até o jardim, onde encontrou Maria brincando com Dona Margarida. Ele sentou-se ao lado delas, observando enquanto Maria mostrava com orgulho uma nova flor que havia plantado. Está linda, Maria, disse Lucas. Sorrindo para a filha, Maria o olhou com curiosidade. Lucas, o que você estava fazendo lá no escritório? Ele respirou fundo, sentindo que era o momento certo para compartilhar algo com ela. Estou organizando algumas coisas para garantir que você e outras crianças como você tenham um futuro melhor. Maria inclinou a cabeça, pensativa. Outras crianças como eu. Sim, crianças que talvez não tenham tido a chance de ter um lar, respondeu Lucas com a voz suave. Quero ajudar essas crianças, assim como eu te ajudei. Maria sorriu, satisfeita com a resposta. Isso é bom. Minha mãe ia gostar disso. As palavras da menina tocaram Lucas profundamente. Ele sabia que estava no caminho certo, mas também sabia que precisava contar a ela mais sobre Clara. Maria, posso te mostrar algo? Perguntou ele, segurando a mão dela. O quê? Perguntou curiosa. Lucas a levou para o escritório e abriu a caixa com os pertences de Clara. Ele mostrou as cartas, a pulseira com o nome de Maria e as fotos antigas. Sua mãe deixou essas coisas para você. Ela sempre quis que você soubesse o quanto te amava, mesmo que não pudesse estar com você o tempo todo. Maria tocou os objetos com cuidado, como se cada um deles carregasse um pedaço de Clara. Ela era bonita, disse, segurando uma foto. E parece feliz. Ela era feliz quando estava com você, respondeu Lucas, emocionado. E vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para honrar o que ela deixou. Maria o abraçou, e Lucas sentiu que pela primeira vez estavam realmente conectados como pai e filha. Naquela tarde, enquanto Maria brincava no jardim, Lucas recebeu uma ligação inesperada de Rogério. Seu irmão parecia nervoso, quase desesperado. Lucas, eu preciso falar com você, disse Rogério. Não pelo telefone, preciso ir até aí. Lucas hesitou, mas sabia que aquele encontro era inevitável. Ele concordou, mas deixou claro que não haveria espaço para mentiras ou desculpas. Quando Rogério chegou, a tensão entre os dois era palpável. Lucas o levou para o escritório, fechando a porta atrás de si. Fale, Rogério. O que você quer? Perguntou Lucas cruzando os braços. Rogério parecia desconfortável, mas finalmente começou a falar. Lucas, eu cometi erros, grandes erros. Achei que estava protegendo a família, mas agora vejo que destruí mais do que protegi. Isso não é novidade para mim, respondeu Lucas friamente. O que você quer agora? Rogério respirou fundo. Quero ajudar. Quero fazer algo para corrigir o que fiz. Lucas o observou por um momento, avaliando se o irmão estava sendo sincero. Ele sabia que não podia simplesmente perdoá-lo, mas talvez pudesse usá-lo para garantir que a justiça fosse feita. Se você realmente quer ajudar, vai começar me entregando tudo o que sabe sobre as ações do papai. Quero nomes, documentos, tudo, disse Lucas. Rogério assentiu, parecendo aliviado por ter uma chance de se redimir. Eu farei isso naquela noite. Lucas sentou-se com Dona Margarida e contou a ela sobre a conversa com Rogério. Sua mãe parecia esperançosa, mas também cautelosa. Ele está tentando se redimir. Lucas, mas tome cuidado. Algumas pessoas só mudam quando estão encurraladas, alertou ela. Eu sei, mãe, mas por enquanto vou aproveitar essa oportunidade para garantir que a verdade finalmente venha à tona, respondeu Lucas. Enquanto isso, no quarto ao lado, Maria dormia tranquilamente, alheia ao turbilhão que ainda cercava sua história. Lucas sabia que havia mais batalhas a enfrentar, mas sentia que, pela primeira vez, estava no controle de seu próprio destino e do futuro de Maria. A manhã seguinte trouxe um céu limpo, como se a cidade estivesse respirando aliviada após dias de chuva. Lucas, no entanto, sentia a tensão acumulada em cada músculo do corpo. A conversa com Rogério na noite anterior havia sido reveladora.
mas também aumentara o peso da responsabilidade que carregava. Era hora de agir, e ele sabia que não poderia errar. No café da manhã, Maria parecia mais animada do que nunca. Sentada ao lado de Dona Margarida, falava sobre as flores no jardim e os desenhos que planejava fazer durante o dia. Lucas observava as duas com um sorriso discreto, mas sua mente estava longe. "Lucas, por que você está tão quieto?" perguntou Maria, inclinando a cabeça para o lado. "Estou pensando em algumas coisas importantes", respondeu ele, tentando tranquilizá-la. "Mas nada com o que você precise se preocupar." Maria pareceu satisfeita com a resposta e voltou a falar com Dona Margarida. Lucas sabia que precisava proteger a paz que Maria havia encontrado ali, mas também sabia que o caminho para isso passava por confrontar o passado de sua família de uma vez por todas. No escritório, Lucas revisava os documentos que Rogério havia fornecido na noite anterior. Entre os papéis, encontrou uma lista detalhada de pagamentos feitos pela fundação de seu pai a indivíduos que controlavam o abrigo onde Clara havia deixado Maria. Também havia cartas de Clara que nunca chegaram até ele, todas interceptadas por Rogério e outros membros da família que compartilhavam a visão obsessiva de Francisco Alves sobre o legado da família. Mas o documento mais impactante era um contrato assinado por Francisco, que praticamente comprava o silêncio de pessoas que poderiam ter ajudado. Clara, a raiva de Lucas era palpável, enquanto ele lia os detalhes frios e calculados das ações de seu pai. Ele sabia que essas evidências eram suficientes para expor a verdade. Mas também compreendia que isso traria consequências para o nome da família, Lucas. No entanto, estava decidido a enfrentar o que fosse necessário para honrar Clara e proteger Maria. Naquela tarde, Lucas convocou Rogério novamente. Dessa vez, o encontro ocorreu na mansão, com Maria e Dona Margarida afastadas no jardim, para que a conversa fosse privada. "Trouxe tudo o que você pediu", disse Rogério, colocando mais documentos sobre a mesa. Lucas olhou para o irmão, ainda desconfiado, mas decidiu ouvir o que ele tinha a dizer. "E por que você está fazendo isso agora?" Rogério suspirou, claramente desconfortável. "Porque não quero carregar essa culpa pelo resto da minha vida. Eu vi o que essas ações fizeram com você, com Clara e agora com Maria." Lucas analisou as palavras do irmão, tentando discernir se havia sinceridade ali. Finalmente, ele assentiu. "Muito bem, vou usar essas informações para garantir que a verdade venha à tona. Mas saiba que isso não apaga o que você fez." "Eu sei", respondeu Rogério, com um olhar de resignação, com as evidências em mãos. Lucas marcou uma reunião com seus advogados para iniciar os procedimentos legais necessários para expor as ações de Francisco Alves e sua fundação. Ele sabia que isso poderia abalar o nome da família e até comprometer alguns negócios. Mas para Lucas, a integridade e a justiça eram mais importantes do que manter uma imagem falsa. Enquanto os advogados analisavam os documentos, um deles olhou para Lucas com uma expressão de respeito. "Senhor Alves, isso é um passo corajoso. Muitos no seu lugar tentariam encobrir esses segredos." Lucas balançou a cabeça. "Não há nada mais a esconder. Está na hora de corrigir os erros do passado." Na mansão, Maria continuava alheia aos detalhes do que estava acontecendo, mas sua intuição lhe dizia que algo grande estava por vir. Durante o jantar, ela olhou para Lucas com um sorriso tranquilo. "Você parece mais feliz hoje, Lucas." Ele sorriu de volta, tocando a mão dela. "É porque estou vendo as coisas finalmente caminharem para onde deveriam." Dona Margarida observava os dois com um olhar de aprovação. Para ela, ver Lucas assumir seu papel como pai de Maria era uma vitória tão importante quanto qualquer outra batalha que ele estivesse enfrentando. Naquela noite, Lucas recebeu uma ligação do investigador com mais uma peça do quebra-cabeça. "Senhor Alves, conseguimos localizar um registro que confirma que Clara tentou abrir um processo contra a fundação de seu pai antes de desaparecer. É possível que isso tenha sido a causa de seu desaparecimento." Lucas fechou os olhos, sentindo o peso daquela descoberta. Clara não havia apenas fugido ou desaparecido sem motivo. Ela tentou lutar, tentou proteger Maria e buscar justiça. "Obrigado. Continue investigando qualquer coisa que possa nos levar a mais respostas", disse ele antes de desligar, antes de dormir. Lucas foi até o quarto de Maria e sentou-se ao lado dela na cama. A menina olhou para ele com curiosidade.
Você está bem, Lucas? Estou, Maria, respondeu ele, acariciando os cabelos dela. E prometo que vou fazer tudo o que puder para garantir que você nunca mais tenha que se preocupar com nada. Maria sorriu, fechando os olhos lentamente enquanto Lucas a observava dormir. Para ele, aquele momento era uma lembrança de por que tudo o que estava fazendo era tão importante. Lucas sabia que a luta ainda não havia terminado, mas sentia que estava mais perto do que nunca, de dar a Maria o futuro que ela merecia e de honrar Clara de maneira definitiva. O amanhecer trouxe um céu claro, mas a mansão Alves parecia envolta em um ar de expectativa e tensão. Lucas sabia que aquele seria um dia decisivo, o dia em que finalmente a verdade sobre Clara seria exposta. Ele havia passado a noite revisando os documentos, relendo as cartas de Clara e preparando-se emocionalmente para lidar com as consequências. No café da manhã, Maria estava animada, falando sobre um novo desenho que planejava fazer, enquanto Dona Margarida a escutava com atenção. Lucas, sentado à mesa, tentava disfarçar sua inquietação. Lucas, você está bem? Perguntou Maria, com sua típica curiosidade infantil. Lucas sorriu, mas seu olhar mostrava a seriedade do momento. Estou bem, Maria. Só pensando em coisas importantes. A menina o observou por um momento, como se tentasse decifrar o que ele estava sentindo. Você vai resolver tudo, né? Vou fazer o meu melhor, respondeu ele, com uma sinceridade que deixou a menina satisfeita. Dona Margarida, por outro lado, percebia a profundidade do que estava por vir. Ela conhecia Lucas o suficiente para saber que ele estava carregando um fardo enorme. Após o café, Lucas reuniu-se com seus advogados no escritório. A documentação estava pronta para ser apresentada às autoridades e à imprensa. O conteúdo incluía provas das ações de Francisco Alves. As interceptações das cartas de Clara e os pagamentos feitos para silenciar aqueles que poderiam ajudá-la, a magnitude do que seria revelado era imensa, mas Lucas estava preparado. Senhor Alves, começou um dos advogados, ajustando os óculos. Isso terá um impacto significativo na imagem da sua família. Lucas assentiu, firme. Estou ciente, mas a integridade da verdade vale mais do que qualquer legado construído sobre mentiras. Os advogados trocaram olhares, respeitando a determinação de Lucas. Eles sabiam que o impacto seria grande, mas também viam a coragem de um homem disposto a mudar o rumo de sua história. No início da tarde, a imprensa começou a circular as primeiras manchetes sobre o caso. O escândalo da família Alves e a verdade por trás da Fundação Beneficente eram alguns dos títulos que começaram a chamar a atenção. Lucas, acompanhando as notícias de longe, sentiu um misto de alívio e ansiedade. Ele sabia que estava fazendo o certo, mas também sabia que estava colocando sua família no centro de uma tempestade. Enquanto isso, Maria brincava no jardim com Dona Margarida. A menina parecia alheia ao turbilhão que se desenrolava, mas sua intuição infantil lhe dizia que algo grande estava acontecendo. Vovó, o que o Lucas está fazendo? Perguntou Maria, enquanto ajustava uma flor em um vaso. Dona Margarida sorriu, olhando para a neta com carinho. Ele está cuidando de você, querida. E também está tentando fazer o que é certo para sua mãe. Maria ficou pensativa por um momento antes de responder. Minha mãe ia ficar feliz com isso, né? Tenho certeza de que sim, respondeu Dona Margarida, acariciando os cabelos da menina. No meio da tarde, Rogério chegou à mansão. Ele parecia nervoso, como se carregasse o peso de suas próprias ações. Lucas o recebeu no escritório, onde a tensão entre os dois era palpável. Você viu as notícias? Perguntou Rogério, sentando-se na poltrona de frente para Lucas. Vi, respondeu Lucas sem desviar o olhar. E você, está aqui para tentar se redimir ou para salvar sua própria pele? Rogério suspirou, parecendo cansado. Estou aqui para tentar consertar as coisas. Sei que é tarde demais para desculpas, mas quero ajudar no que puder. Lucas o observou por um momento, avaliando suas palavras. Ele sabia que o irmão estava sendo sincero, mas ainda sentia dificuldade em confiar totalmente nele. Se quiser ajudar, continue colaborando com a investigação e esteja preparado para lidar com as consequências das suas ações, disse Lucas com firmeza. Rogério assentiu, entendendo que não havia espaço para desculpas vazias. Mais tarde,
Lucas recebeu uma ligação do investigador, trazendo uma nova peça do quebra-cabeça. Senhor Alves, encontramos registros que indicam que Clara deixou uma carta em um cofre em uma das propriedades ligadas à fundação de seu pai. É possível que essa carta contenha informações cruciais sobre o que aconteceu com ela. O coração de Lucas acelerou. Onde fica essa propriedade? Já enviamos o endereço para o seu e-mail. Você pode acessar o cofre com a ajuda das autoridades. Lucas agradeceu e encerrou a ligação, sentindo que estava mais perto do que nunca de descobrir a verdade completa. Antes de sair para investigar a propriedade, Lucas foi ao jardim, onde Maria ainda brincava com Dona Margarida. Ele se ajoelhou ao lado da menina, segurando suas mãos. Maria, preciso sair por um tempo para resolver algumas coisas importantes, disse ele com um tom calmo, mas sério. Maria olhou para ele com curiosidade. É sobre a minha mãe. Lucas assentiu. Sim, estou tentando encontrar mais respostas para você. A menina sorriu levemente e o abraçou. Obrigada, Lucas. Dona Margarida observava a cena com um olhar de aprovação. Ela sabia que Lucas estava finalmente enfrentando os demônios do passado e construindo um futuro sólido para Maria. Ao chegar à propriedade mencionada pelo investigador, Lucas foi recebido por policiais e representantes legais que o ajudariam a acessar o cofre. O local era uma antiga casa que pertencia à fundação, aparentemente abandonada há anos. Dentro do cofre, Lucas encontrou uma única carta, cuidadosamente guardada em um envelope lacrado. Ele abriu o envelope com mãos trêmulas, sentindo o peso do momento. A carta começava com a caligrafia elegante de Clara. Lucas, se você está lendo isso, significa que algo aconteceu comigo. Tudo o que fiz foi para proteger Maria. Ela é nossa filha, nossa luz, e merece o melhor que a vida pode oferecer. Sei que cometi erros, mas nunca duvide do meu amor por você e por ela. Por favor, cuide dela como eu faria. Não deixe que os erros da sua família apaguem o futuro dela. Com amor, Clara. Lucas leu a carta várias vezes, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ele finalmente tinha a confirmação do que sempre soubera em seu coração. Clara o amava até o fim e sacrificou tudo por Maria. Ao voltar para a mansão, Lucas encontrou Maria e Dona Margarida na sala, esperando por ele. Ele se ajoelhou na frente de Maria, segurando a carta com cuidado. Maria, encontrei algo que sua mãe deixou para você, disse ele, entregando a carta. Maria segurou o papel com cuidado, lendo as palavras de Clara com atenção. Quando terminou, olhou para Lucas com os olhos brilhando de emoção. Ela me amava muito, não é? Lucas assentiu, abraçando-a com força. Mais do que qualquer coisa no mundo, naquele momento, Lucas sentiu que a verdade havia finalmente vindo à tona. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito, mas também sabia que estava no caminho certo para garantir que Maria tivesse o futuro que Clara sonhou para ela. A manhã da inauguração da Fundação Clara Luz chegou com um céu limpo e uma leve brisa que parecia prenunciar um novo começo. Lucas estava no escritório da mansão. Ajustando os últimos detalhes da cerimônia, sobre a mesa, repousava a carta de Clara, que ele havia lido incontáveis vezes nos últimos dias. A cada leitura, ele sentia o peso da responsabilidade, mas também a força de uma missão clara: honrar a memória de Clara e garantir que Maria tivesse o futuro que sua mãe havia sonhado para ela. Maria, em seu quarto, estava terminando de se arrumar com a ajuda de Dona Margarida. A menina vestia um delicado vestido branco, com uma fita azul que destacava seus olhos brilhantes, embora ainda jovem. Ela parecia compreender a importância do momento. Para ela, a fundação não era apenas um tributo à sua mãe, mas também uma prova de que o amor e a força de Clara continuavam vivos. "Está pronta, minha querida?" perguntou Dona Margarida, ajustando os últimos detalhes do vestido. Maria assentiu, olhando para si mesma no espelho. "Estou pronta, vovó." Dona Margarida sorriu, tocando levemente os ombros da menina. "Você é um reflexo perfeito da sua mãe, Maria. Clara ficaria tão orgulhosa de você." Maria abraçou a avó, sentindo-se acolhida por suas palavras. Na entrada da mansão, Lucas aguardava por elas, ajustando a gravata enquanto observava o jardim, onde tantas conversas importantes haviam acontecido. Quando Maria e Dona Margarida apareceram, ele sentiu o coração apertar de emoção.
Sua mãe, apesar de frágil, mantinha a postura elegante de sempre. Maria, por sua vez, parecia uma pequena estrela, irradiando alegria e esperança. "Você está linda, Maria", disse ele, oferecendo a mão para a filha. "E você está elegante." "Lucas", respondeu ela, com um sorriso travesso. Juntos, eles entraram no carro que os levaria à fundação, prontos para o grande dia. A inauguração da Fundação Clara Luz foi realizada em um espaço amplo e moderno, cercado por jardins cuidadosamente projetados, onde Maria havia plantado algumas flores com a ajuda de Lucas. Um palco simples, mas elegante, havia sido montado para a cerimônia, com o nome da fundação destacado em um painel iluminado. Convidados começaram a chegar, incluindo membros da comunidade, representantes de outras organizações sociais, parceiros de negócios de Lucas e alguns jornalistas. O clima era de admiração e expectativa. As manchetes recentes sobre as ações de Lucas e as revelações sobre Francisco Alves haviam causado um grande impacto, mas a maioria ali estava para reconhecer o esforço genuíno de Lucas em reparar os erros do passado. No centro da atenção, Maria observava tudo com olhos curiosos. Ela segurava a carta de Clara com cuidado, como um tesouro que a conectava à mãe. Quando chegou o momento, Lucas subiu ao palco, segurando a mão de Maria. Ele ajustou o microfone, respirou fundo e começou a falar. "Boa tarde a todos. Hoje é um dia especial, não apenas para mim, mas para todos que acreditam que é possível transformar dor em esperança." Começou ele, sua voz carregada de emoção. "Esta fundação é mais do que um projeto. É um tributo à força, à resiliência e ao amor de Clara Ferreira, uma mulher que nunca desistiu de lutar pelo futuro de sua filha." O público ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra. Maria, ao lado de Lucas, olhava para ele com admiração, segurando sua mão com força. Clara foi vítima de um sistema que falhou em protegê-la, mas hoje, através desta fundação, estamos dizendo que isso não vai acontecer com outras pessoas. Vamos garantir que mães e crianças tenham o apoio que precisam para viver com dignidade e esperança. Lucas fez uma pausa, olhando para Maria antes de continuar. "Minha filha, Maria, é a prova viva do impacto que o amor e a coragem de Clara deixaram neste mundo. Ela é o coração desta fundação e o motivo pelo qual estamos todos aqui hoje." O público aplaudiu, e Maria sorriu timidamente, acenando para as pessoas. Após o discurso, Lucas e Maria cortaram juntos a fita inaugural, simbolizando o início oficial da Fundação Clara Luz. Jornalistas registravam o momento, mas Lucas estava focado apenas em Maria, que parecia radiante ao ver seu nome, e o de sua mãe associados a algo tão importante. A tarde foi preenchida com visitas guiadas às instalações da fundação. Conversas com os convidados e até algumas entrevistas, Maria, com sua energia contagiante, ajudava a conduzir pequenos grupos, mostrando os espaços que havia ajudado a decorar com seus desenhos. "Aqui é a sala de leitura. A gente colocou livros para crianças e adultos, porque minha mãe sempre dizia que todo mundo pode aprender algo novo", explicava ela com entusiasmo. Os convidados ficavam encantados com sua doçura e inteligência, enquanto Lucas observava à distância, orgulhoso de sua filha. Naquela noite, de volta à mansão, Lucas, Maria e Dona Margarida sentaram-se no jardim para descansar após o longo dia. As flores que Maria havia plantado meses antes estavam em plena floração, enchendo o espaço com cores e perfumes suaves. "Hoje foi um dia lindo", comentou Dona Margarida, olhando para as estrelas. "Foi mesmo", concordou Maria. "Acho que minha mãe está feliz agora." Lucas sorriu, puxando Maria para perto. "Eu tenho certeza disso. E ela também estaria muito orgulhosa de você." "Maria?" A menina encostou a cabeça no ombro de Lucas, sentindo-se segura e amada. "Lucas, agora que a gente tem a fundação, o que mais a gente pode fazer? Podemos continuar ajudando mais pessoas", respondeu ele com um sorriso. "E podemos construir um futuro onde ninguém precise passar pelo que você e sua mãe passaram." Maria assentiu, parecendo satisfeita com a resposta. Nos meses seguintes, a fundação tornou-se um símbolo de transformação e esperança. Lucas dedicou-se inteiramente ao projeto, garantindo que cada decisão fosse tomada com integridade,
Maria, por sua vez, tornou-se uma espécie de mascote da fundação. Encantando todos com sua energia e suas ideias criativas, as ações de Francisco Alves e da fundação anterior continuaram a ser investigadas, mas Lucas encontrou paz ao saber que havia feito tudo o que podia para corrigir os erros do passado. Ele sabia que Clara jamais seria esquecida e que seu legado viveria através de Maria e da Fundação Clara Luz. Naquela noite, enquanto Maria dormia, Lucas sentou-se ao lado de sua cama, segurando a carta de Clara mais uma vez. Ele a leu em silêncio, sentindo-se conectado à mulher que havia transformado sua vida, mesmo na ausência. "Obrigado, Clara", murmurou, por tudo com um último olhar para sua filha adormecida. Lucas deixou o quarto, sentindo-se finalmente em paz. Ele sabia que o futuro estava nas mãos certas e que ele, Maria e Dona Margarida estavam prontos para vivê-lo juntos, honrando Clara a cada passo do caminho.